Oi pessoal, ó, estamos aqui para começar a nossa jornada nesse novo curso gratuito. Então vamos lembrar que este é um curso gratuito de design de sobrancelha, onde eu vou ensinar para vocês toda a parte do design, passar por várias outras coisas, brow lamination, reconstrução. Já fazia um tempo que aqui no canal não tinha um curso completinho gratuito, pela falta de tempo, enfim. Mas esse ano eu vim com essa vontade de novamente trazer uma formação para vocês com certificado, com tudo incluso. Então quero lembrar vocês que a gente tem um canal no Telegram e para ter acesso aos certificados, exercícios que vão ser passados, tem que estar lá dentro do canal, né, acompanhando tudo. Tem que estar inscrito no nosso canal do YouTube. Então, se você quer participar desse curso gratuito, se você quer aprender comigo, você tem que estar inscrito no YouTube. E eu também peço que siga no Instagram, também é uma forma de retribuir esse conteúdo que eu vou passar para vocês. E curte o vídeo, deixa seu comentário se você gostou, então deixe seu elogio, deixe também a sua dúvida, que é importante que a gente pegue esse questionamento e leve para o próximo módulo do curso. Enfim, vai ser uma jornada muito legal. Eu estou aqui disponibilizando meu tempo para realmente ensinar vocês. Não vai ser uma questão de passar um conteúdo, digamos, meia boca e no final vender alguma coisa. Esse é um curso totalmente gratuito, com tudo que vocês têm que aprender em relação a design de sobrancelha. A gente sabe que a internet é uma terra hoje de vender curso, mas isso não é uma pré-venda. Eu vou passar realmente para vocês um conteúdo, tanto para quem quero iniciar agora, vocês vão aprender do zero, um conteúdo de muita qualidade, e até para quem já faz, porque hoje é muito difícil encontrar um design de sobrancelha que trabalhe com a percepção visual, que seja realmente diferenciado. A gente está muito no tradicional, que já foi, já passou, não valoriza. Então esse conteúdo, ele vai ser bem rico mesmo. Então vamos criar aqui uma parceria, né? Vamos nos envolver. Deixem os comentários, deixem as dúvidas, da mesma forma que eu vou me doar para vocês em relação a tempo, que quem já me segue sabe que eu trabalho muito, que eu tenho cursos presenciais, que eu dou cursos presenciais, que eu também sou mentora de cursos online, onde cursos pagos, então eu tenho todo esse trabalho de atendimento, de suporte de ambas as minhas alunas, né, dos cursos que são pagos, mas que eu nunca deixei de estar aqui fazendo conteúdo para vocês e, enfim, ajuda muito. Eu acredito muito nessa questão de troca. Então também peço que vocês comentem, se inscrevam no canal, deixem comentário e entrem no Telegram, porque eu estou enviando os exercícios das aulas lá, vai ser bem legal, gente. Esse curso está bem preparado para vocês e vai ser top. Então vou começar falando para vocês, essa primeira aula a gente vai falar do design, né? O que acontece? A gente está preso hoje num design tradicional, uma coisa que era muito certinha, onde começa, onde termina, formato de sobrancelha, então tudo muito igual para todo mundo. A gente tem padrões de sobrancelha onde a gente começa e termina, e tudo isso já passou, está ultrapassado, mas as profissionais elas continuam replicando isso. Então, tanto na micropigmentação a gente consegue ver isso, porque era micropigmentação igual no rosto de todo mundo, o que é um erro. Então, o que eu aprendi nesses 10 anos trabalhando com isso? Analisar as características individuais. Então, eu desenvolvi o meu método de design, de micropigmentação também, mas que não é o caso agora. Mesmo na micro, o design ele é a base, então se ele não estiver adequado, nada flui, tá? Então, o que acontece, gente? Eu vou começar nessa primeira aula falando para vocês, primeiro, para a gente esquecer padrão. Vamos esquecer assim, qual é o passo a passo para o design perfeito? Não existe, esquece isso, tá? A gente vai trabalhar com individualidade. Vocês vão aprender a analisar cada cliente, cada tipo de rosto, cada ruído facial que a cliente possa ter e que pode influenciar. Por exemplo, o meu design, ele pode influenciar, ele pode atenuar
um ruído facial. Então ele pode às vezes deixar uma testa maior, ele pode deixar um olhar mais caidinho. Tudo isso a sobrancelha ela manda. Ela, conforme a gente trabalha com ela, é como se eu estivesse movendo a expressão muscular. Então é importante que a gente saiba o que está fazendo, que não tem quase nada tão importante como o desenho da sobrancelha no rosto, porque ela muda tudo. Então a gente vai aprender isso, aprender que esquecer o padrão primeiro, tá? E aprender que cada cliente que vai passar por vocês é única, o rosto dela é único, a quantidade de pelinhos que ela tem é única, o tipo de rosto é único, um lado é diferente do outro. Então a gente vai aprender a respeitar tudo isso e fazer o melhor para cada cliente. Hoje eu quero focar nisso. Eu sempre digo que não é o que fazer na sobrancelha, é o que não fazer. Então a gente vai focar no que não pode ser feito. Quando a gente identifica o erro e quando a gente sabe o que nós não podemos fazer, já é um caminho, já é meio caminho andado. Porque eu posso identificar se eu cometi um dos erros do que não pode fazer na sobrancelha e ali entender por que não tá legal, por que quando eu olho o meu desenho ele não tá bom, por que o rosto da cliente não parece feliz ou parece arrogante, enfim, todas essas mudanças que acontecem quando a gente erra o formato da sobrancelha. Então eu quero realmente formar vocês de uma forma que vocês saiam espetaculares no design, porque isso vai mandar em tudo. Se for trabalhar só com rena, se for entrar para micropigmentação, vai ser um pontapé já muito bom, tá? Então eu vou compartilhar uma tela com vocês agora, explicando um pouquinho disso. Deixa eu também falar uma coisa que eu esqueci. Para ser um bom design de sobrancelha, a gente tem que lembrar que a gente trabalha com a pele, né, que é o maior órgão do corpo humano, então a gente tem aí uma questão de fisiologia para estudar, e também com os pelinhos, então a gente trabalha com os pelos da sobrancelha, não é só uma questão de desenho. Eu não vou me aprofundar com vocês em anatomia da pele, fisiologia, eu vou enviar para vocês no grupo um material para que vocês leiam sobre a pele. Leiam sobre as camadas da pele, o que se encontra em cada camada, qual é a camada, né, que está o folículo capilar, qual é o ciclo do fio, porque esse conteúdo ele é muito maçante. Então, se eu pegar uma aula aqui e ficar falando para vocês sobre a anatomia, depois eu passar aqui sobre o ciclo do fio, acaba se tornando um conteúdo chato. Então, a parte teórica que acaba sendo um pouco maçante, vocês vão receber no grupo, então vocês vão estudar, é muito legal também, é importantíssimo, mas a gente vai focar aqui mais no design, tá? Claro que por baixo, no fundo tem tudo isso, mas vocês vão estar amparados por esse material que eu vou enviar para vocês. Então agora eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês para dar uma explicação e aí a gente vai desenvolvendo a aula aqui, tá bom? Então, vamos lá, galera, olha só, vou começar aqui pegando a sobrancelha dessa linda e vamos falar um pouquinho sobre as estruturas da sobrancelha, tá? Então, primeiro vamos iniciar. A sobrancelha, ela se divide em corpo e cauda. Então, geralmente o corpo, né, ela é a parte da sobrancelha antes de chegar no ponto alto. E a cauda é o final após o ponto alto. Então, nós dividimos dessa forma. O que acontece? Nós dividimos a sobrancelha em pontos. Então, este aqui, ó, ele é o ponto inicial, tanto em cima como embaixo. Por quê? Porque ele é o ponto onde a sobrancelha inicia. Então, é fácil identificar, né? É o ponto inicial, é onde ela está iniciando. Este aqui, ele é o ponto alto. Nós identificamos ele como o ponto mais alto da sobrancelha. E ele também, a gente pode colocar ele embaixo, porque ele também é o ponto mais alto da sobrancelha embaixo, ó. Aqui ele está mais alto do que aqui, então ele é o ponto mais alto embaixo. E o ponto final, onde a gente trabalha com o final da sobrancelha. Então, nós dividimos em ponto inicial, ponto alto e ponto final. Corpo e cauda, tá?
Agora deixa eu explicar para vocês o que acontecia antigamente. Antigamente não, ainda acontece, tá? Então o design tradicional ele faz isso que eu odeio. Ele trazia uma mensagem assim, ó. Para você começar a sobrancelha, você vai pegar aqui na bordinha do nariz e vai fazer um tracinho reto. O ponto alto, ele vai ser aqui também, passa pelo meio e traz uma linha para cá. E o ponto final, ele passa aqui e traz a sobrancelha para cá. Todo o rosto era assim, toda a sobrancelha era assim. Aí a gente fazia o quê? Esse ponto meu aqui, ó, ele não ficou muito certo como se faz tradicionalmente. Se fazia assim, ó. Opa! Se fazia dessa forma, trazia ela pra cá. Então, o que se fazia antes, tá? Se unia pra cá e aqui era bem levantadinho, ó. Então, a gente cortava ela aqui, trazia pra cima e aqui a gente angulava pra baixo, ó. Então, a gente ficava com uma cauda enorme. Esse aqui é o design tradicional. Esse aqui é o design tradicional que a gente tem, com um corpo aí de 65% e uma cauda de 35%. Esse aqui é o tradicional. Mas pensem comigo, existem diversos tipos de nariz. Tem nariz que é mais largo aqui, mais diferente aqui. Tem olho que é mais separado, que pode terminar aqui. Então, a gente já teria um final da sobrancelha aqui. Enfim, não tem como a gente medir onde começa e onde termina dessa forma. Essa é a primeira coisa que a gente esquece. Não existe esse padrão. Começa aqui, começa ali, termina ali. Vamos esquecer isso. E agora vamos falar de algumas dicas que a gente pode usar nessa questão de início. A primeira coisa que vocês têm que observar é que onde começam os fios, geralmente a gente tem que observar com os pelinhos naturais da cliente. Então, onde tem o primeiro pelinho natural dela, é onde a sobrancelha dela começa. Como a gente não tá falando de micropigmentação, a gente tá falando de design, eu não posso fazer uma coisa diferente, né? Eu tenho que respeitar o desenho natural. Digamos que a minha cliente não tenha o início, tirou errado, perdeu com alopecia, enfim, ela não tem o início da sobrancelha. Como que eu vou saber onde começar no caso de fazer uma rena, uma micropigmentação, enfim? Como que eu vou saber isso? Nós vamos usar essa bordinha aqui do nariz e esse cantinho do olho aqui. Eu acho que eu vou trocar essa foto para colocar ela uma de frente aqui. Deixa eu ver se eu... Bom, vamos continuar aqui, daí na próxima ali que eu colocar aqui, eu coloco uma de frente. Mas a gente passa uma linha reta aqui e uma linha reta aqui, ó, no cantinho do olho para cima. E aí, a gente consegue achar o comecinho dela, tá? Quando ela não tem pelos, nesse caso aqui, ela até passou, ela começou mais pra frente, esse é o desenho natural dela. Então, se ela não tiver, você vai achar um ponto de equilíbrio que esteja vamos ver o que eu fiz aqui, ó. Que esteja entre o cantinho do olho e entre a abinha do nariz. Isso vai depender muito do rosto dela. Às vezes ele vai ser bem encostadinho aqui e às vezes vai começar aqui. Então a gente acha o ponto de equilíbrio dessa forma. O início se acha dessa forma ou conforme os pelinhos naturais, tá? Se eu vejo que tem pelinho natural aqui, eu já sei que o ponto inicial é aqui. Agora, o que mudou para a questão do ponto alto, tá? Antes se passava uma linha reta e se cruzava a pupila do olho quando ela estava olhando para cima, né? Deitada na maca olhando para cima. Nesse caso aqui a gente pegou uma foto de lado, não me atentei a isso, mas não tem problema. Se fazia essa marcação igual em todo mundo. Hoje não, por quê? Porque eu não quero mais um corpo
de 65%, como eu falei para vocês, e uma cauda de 35%. Eu quero uma divisão diferente. Hoje eu quero um corpo com uma sobrancelha com 80% corpo e 20% cauda, bem menos do que antes. Por quê? Porque quanto mais comprida a cauda, mais caído o olhar. Então hoje a cauda ela é curta e ela está apontando para cá, ó, para a têmpora. Ela não está mais para baixo como era antes. Então antes a nossa cauda ela era para baixo, né? A gente trazia uma cauda para cá, ó, fazia dessa forma aqui. Hoje mudou. Hoje não é assim. Hoje ela é bem curtinha, ó, e ela é apontando para a têmpora. Isso levanta o olhar. Então, a gente deu adeus à cauda comprida. Então, ela passou de ser 35% da sobrancelha para ser 20%. Menor e mais levantadinha. Com isso, qual é a medida do ponto alto individual para cada um? O final do branquinho do olho, ó, o final do branquinho do olho, eu vou passar uma linha reta e vai ser o meu ponto alto. Mas aqui eu vou ter que mudar a foto, não dá. Pera aí que eu já vou trazer outra sobrancelha para nós aqui, porque essa não tá dando muito certo. Deixa eu botar ela pra cá. Porque ela não está de frente, né? Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar uma outra. Troquei a foto aqui, ó. Peguei uma de frente, acho que é de uma professora minha essa foto. Vamos lá, ó. Então eu tava falando aqui hoje, eu vou até repetir aqui, ó. Que o que acontece? Hoje a gente começa onde a gente vê que inicia o pelinho, ou a gente usa uma referência dessa abinha do nariz com o cantinho do olho quando ela não tem pelinho. Então, tudo vai depender do rosto. E ficou tortinho, deixa eu arrumar. Aqui a gente acha, então, o ponto alto, é dessa forma. Agora, como eu tava falando que agora a gente trabalha com 80% corpo e 20% cauda, a gente trabalha dessa forma achando o ponto alto. Prestem atenção nisso, porque é bem importante, tá? Ó, final do branquinho do olho aqui é onde a gente vai identificar o ponto alto. Ó, porque a cauda ela ficou pequenininha, que é o que a gente quer. Quando a gente tem uma divisão diferente disso, de 80% corpo e 20% cauda, a gente fica com aquela cauda comprida, caindo o olhar, então não fica nada legal. Então a gente identificou o ponto alto, a gente identificou o inicial, a gente identificou o ponto alto e o final, gente, é bem simples, tá? Não podemos sair muito de onde ela tem pelo, então geralmente o final ele é marcado pelos fios que a cliente tem, dá pra ver. Mas caso não dê pra ver, a gente vai lembrar que ele é 20%. Então ele é pequenininho. Eu não vou pegar uma medida, ó, daqui, ó, como era antes. Deixa eu fazer pra vocês como era antes aqui, ó. Pegava aqui no nariz e passava pra cá, ó. Nesse caso, até que não ficou muito distante. Mas vejam só, no caso de uma rena, ó, eu iria jogar essa cauda até aqui, ó. Então, ela iria ficar maior do que deveria. A gente tem que trabalhar de uma forma menor agora. Então, o finalzinho, ele vai ser 20%. Como que vocês podem pensar nesse 20%? Dessa forma, se aqui é 80% de corpo e aqui é 20% de cauda, a gente tem que pensar que no corpo da sobrancelha vai caber aqui, ó, um espaço para uma cauda, mais uma, e ainda vai sobrar um espaço. Então, vamos lembrar que ela é pequenininha, ó. Se eu dividir aqui o corpo da sobrancelha em caudas,
ela vai ser basicamente menos do que 1/3. Então, tentem fazer dessa forma, ó. Vamos lá. Ó, identifiquei o ponto inicial, identifiquei o ponto alto, e não identifiquei o final, vamos deixar sem o final, então. Nós vamos ligar o ponto inicial ao ponto alto de uma forma retinha, ó. E em cima a mesma coisa, ele vai ser sempre uma linha reta. Ó, então não tem curva, né? Caso eu vá trabalhar com uma micro ou com uma rena. Deixa eu diminuir essa de baixo aqui, que eu coloquei muito pra cima. Quando eu vou chegar no ponto alto, eu vou fazer uma curva, ó, eu vou arredondar, certo? Eu arredondo, mas eu não vou descer. Então, a partir do momento que eu arredondo, eu já paro. E essa aqui, ó, ela vai encontrar a cauda lá. Vejam, então é bem fácil para fechar o final de uma forma com que não fique comprido, tá? A gente não quer que ela desça, vai estar apontando para a têmpora. Mas depois, nas aulas práticas, vocês vão aprender a identificar. Porque o objetivo dessa aula é mostrar para vocês o que não fazer na sobrancelha, tá? Então, vou até deixar esse desenho aqui. Eu só vou apagar isso aqui. Só vou deixar até esse desenho prontinho aqui. Vejam só. O que não podemos fazer? Isso é a lição da aula, é o exercício da aula. Então, o que não pode ser feito, tá? Em primeiro lugar, o ponto alto, ele vai ser sempre mais baixo ou, em casos de sobrancelha reta, da mesma altura do que o ponto... Esse aqui é o ponto inicial, desculpa. O ponto inicial do que o ponto alto. Então, este pontinho, ele sempre vai ser mais baixo ou da mesma altura, em caso de sobrancelhas retas, do que o ponto alto. Se este ponto for mais alto, está errado. Então, se aqui eu tenho uma sobrancelha, ó, onde esse ponto aqui, ele é mais alto do que esse, eu já tenho um design errado, mesmo que esse aqui esteja mais para cima, ó. Então, esse é o primeiro ponto onde não podemos errar. Anotem aí. Ponto inicial, ele é sempre mais baixo ou, no máximo, na mesma altura do ponto alto. Primeira lição é essa, então anotaram? Agora, outra questão que vocês vão anotar. Podem anotar também a divisão entre corpo e cauda, que ela nunca vai ser no meio. Ela sempre vai ser 20% cauda e 80% corpo. Então, ela sempre vai ser 20%, ela sempre vai ser menor, podem anotar isso. Já temos duas coisas, né? Terceiro erro que a gente não vai cometer nós não vamos, ó, vamos falar de pontos de novo, né? O ponto final, ele nunca, ele vai ser mais baixo do que o ponto inicial, esse aqui na parte de baixo. Então, este ponto final, ó, ele sempre vai ser mais alto, ó, sempre ele vai ser mais alto do que o ponto inicial, sempre. Se a sobrancelha for muito reta, ele vai estar no máximo na mesma altura, ele nunca vai estar abaixo. Quando que ele estaria abaixo? Quando a cauda foi dividida desproporcionalmente e está caída. Aí está errado.
Então, anotem aí, ponto final, ele nunca vai ser mais baixo que o ponto alto, vai ser no máximo, em caso de sobrancelhas muito retas, da mesma altura, no máximo. Então, a gente já tem 3 coisas que não podem ser feitas. Vamos para a quarta. Espessura da sobrancelha, largura. Do ponto inicial até o ponto alto, a gente tem basicamente a mesma largura. O que a gente não... O que é aceitável? Que diminua um pouquinho aqui. Tudo bem diminuir um pouquinho aqui, ó. Mas não muito. Então, ou ela segue da mesma largura do ponto inicial até o ponto alto, ou ela vai diminuir um pouquinho, mas ela nunca vai ser, nunca mais fininha no início e mais grossa aqui. Então, isso nunca vai acontecer da sobrancelha ser mais grossa no ponto alto do que no início, tá? O início, ou ele segue na mesma espessura até o ponto alto, ou ele é um pouquinho mais largo. Já temos, então, 4 regras, tá? Anotem aí que eu deixei a folhinha lá no grupo. A outra regrinha que a gente não pode cometer. Quinas, ó. Quinas. O ponto alto, ele é arredondado. Ó, ele é arredondado. O ponto alto, ele é arredondado. Ele nunca vai ser quina. Ele nunca vai ser assim, ó. Então, essa aí já é mais uma regrinha. Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar que não pode ser feito. Vou passar para outra imagem que a gente continua, tá? Vamos lá, gente, ó, voltando para as regrinhas aqui. Vamos repetir essas aqui, ó. Ó, vejam só, ponto alto, ponto inicial mais alto que o ponto alto, como a gente disse que não pode, né? Que é uma regra, é um erro. Então, vamos tirar aqui, ó. Vocês já conseguem identificar o que tem de errado aqui. Como fica o olhar? Triste, caidinho, tadinha. Por quê? Quando a gente tá triste, nosso músculo, nossa expressão facial se movimenta dessa forma. Então, a gente desenhou a sobrancelha dela dessa forma, obviamente ela vai ficar com essa expressão. Esse aqui é o primeiro errinho que eu comentei com vocês, ó. O início mais largo, mais alto que o ponto alto. Então, esse aqui é um dos erros que a gente tá fugindo, né? Ó, o início mais alto que o ponto alto, tá? Então, a gente já sabe o quão desastroso pode ser. Aqui a gente tá com um exemplo que está certinho, por isso que tá do lado aqui. Outro exemplo ali que a gente falou dos erros que não podem ser cometidos. A quina na sobrancelha, ó. Quando a gente tem a quina, a gente joga a sobrancelha para baixo, ó. E aí a gente desceu a cauda mais do que deveria e a gente deixa um olhar de arrogante. Tanto que eu já falei diversas vezes no meu Instagram, falo bastante sobre isso, que a Disney usa isso muito nos vilões, ó. Quina. Nosso cérebro remete a quina ao perigo desde sempre. Então, isso é usado, por exemplo, nos vilões da Disney, e também marcando a característica da sobrancelha aqui. Não só a sobrancelha, ó, se vocês repararem, é tudo. Mas, como eu tava falando de sobrancelha, quina, pontinho alto, sempre arredondado, tá? Então, aqui é mais um exemplo só pra gente relembrar que vai passar a impressão de vilania, ó. De pessoa arrogante, malvada, soberba.
Isso que acontece quando a gente erra a angulação do ponto alto. Vamos lá para outro exemplo que nós estávamos ali, ó. Esse exemplo aqui também mostra um ponto final bem mais baixo que um pontinho inicial, olha só. Então, isso vai remeter a um olhar triste, cansado, desanimado. Então, é um erro bem feio, deixa a sobrancelha bem feia e, consequentemente, o olhar triste, o olhar caído. Tudo que a gente quer, a mulher, é sempre o olhar elevado. Então, errar essa questão da cauda é bem importante na questão da expressão facial, né? De toda essa questão da harmonia facial. Então, aqui ficou só um exemplo para a gente ver. Aqui a gente tem novamente o número 1. Aqui nós temos um exemplo da divisão da cauda errada, tá? Então, a gente tem uma divisão errada aqui, ó. Que a gente tá quase 60% corpo e 40% cauda. Então, olha só como fica o olhar. Então, a gente tem, ó, essa diferença aqui de arrogância, né, de prepotência, para aqui a gente tá com a expressão bem certinha, com o ponto alto no lugar certo. Nós já analisamos aqui também os pontinhos que estão bem certinhos. Então, é isso. A gente tem aqui o que não pode ser cometido, tá, pessoal? Então, hoje, a lição de hoje para vocês é o que a gente não pode cometer na hora do design. Mas agora, para que isso se transforme em prática, eu vou passar um exercício para vocês. E esse exercício vai deixar bem claro para vocês como que vocês vão trabalhar com design. Vai ser um treinamento bem legal. Para passar para o exercício, eu vou passar mais um pouquinho aqui com vocês com essas outras imagens aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu bloquear. Passar aqui para cima. Olha aqui, meu Deus, tô aqui. Aqui, vamos lá. Aqui a gente tem mais um exemplo, ó. Quando a sobrancelha está separada demais, a gente também tem um olhar mais vulnerável, né? Passa falta de confiança. Então, ó, se eu for analisar e passar uma linha reta aqui, eu vejo que a sobrancelha dela está muito mais perto do cantinho do olho do que da aba do nariz. E aqui nessa foto a gente tem essa correção com maquiagem. Se eu passar uma linha reta onde começa a sobrancelha, eu vou analisar que ela está num equilíbrio entre o cantinho do olho e a pontinha a abinha do nariz. Então, aqui, ó, a gente tem uma distância correta entre as duas sobrancelhas. Se a gente for analisar a questão do rosto, né, nesse caso aqui, a gente vai ter um nariz bem larguinho. Então, se a gente fosse medir isso pelo design tradicional, a gente teria muito separada a sobrancelha. Isso aqui seria feito no design tradicional, ó, onde inicia a sobrancelha, muitas medem pela abinha do nariz. Então, olha só como a medida não é para todo mundo, gente. Então, a gente tem que levar em consideração que vai ter um nariz diferente do outro, às vezes um olho mais separado que o outro, diversas características faciais. Aqui a gente tem um outro exemplo, o exemplo da Jade, que ela fez a micropigmentação, que eu já vi uma vez ela fazendo. Como ela sempre teve uma sobrancelha bem bonita e bastante pelinhos, acredito que a micropigmentação dela não deveria ter trabalhado muito aqui no começo, ó, porque fecha. Então, a gente deveria ter deixado essa questão, se eu fosse fazer, por exemplo, eu não preencheria nessa parte aqui, somente nas falhas mais para cá, porque deixou o olhar muito fechado. O olhar muito fechado, ele também vai ter uma aparência de brava, ó, de cara fechada, porque o nosso músculo se movimenta assim quando a gente está brava, a gente fecha o olhar. Então, consequentemente, a aparência que passa quando a sobrancelha está grudadinha é de mais brava, né? Aqui a gente tem
com o início dela um pouco mais suave, ó. Ele não tá nem mais separado, mas ele está um pouquinho mais suave e a gente vê que a expressão já muda um pouquinho. Então, muito cuidado com essa questão de manter muito junto aqui, ó. Se a gente também for passar uma linha retinha aqui, a gente vai estar, olha só, muito distante, tanto do canto do olho como da abinha do nariz, tá completamente fechado. Então, tá pela medida análise facial dela, individual, não medida universal, tá bem errado. Por isso que a gente tem a expressão fechada, tá? Uma pessoa que tem a cara muito de brava. Aqui a gente tem um exemplo da espessura, ó. A gente tem essa espessura muito mais larga do que onde está o ponto alto. Então, a gente fica com o olhar mais carregado. Então, o ideal é que do ponto inicial ao ponto alto, a largura se mantenha, para que não fique carregado essa parte e aqui do nada haja esse afinamento. Então, também é um exemplo daqueles erros que nós comentamos. Aqui já passamos, então, já passamos por todos esses. Vamos aos nossos exercícios agora. Pessoal, olha só, abaixo no Telegram vocês já receberam esses exercícios aqui, ó, né? Diversos formatos de sobrancelha. Nós vamos trabalhar neles agora, tá? Então, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que vocês vão utilizar, como é que vocês vão treinar esse design, tá? E vocês vão fazer todos os exercícios, tá? Por favor, isso é muito importante para a evolução de vocês. Então, é uma etapa que não pode ser pulada. Então, o que eu quero que vocês façam é primeiro identificar os pontos da sobrancelha, tá? Vamos lá, olha só. Eu falei para vocês que o ponto alto, ele se identifica no início dos fios, né? Então, nesse caso, como elas têm o início, a gente não tem que se preocupar com o cantinho do olho ou a abinha do nariz. A gente tem claramente o início aqui, ó. Vocês vão trabalhar dessa forma. Então, marquem aqui o início, o ponto inicial da sobrancelha. Agora, para o pontinho alto, é muito importante que vocês lembrem que ele é no final do branquinho do olho, não é no final do olho do lado de fora e nem da pupila, nada disso, tá? Então, vamos lá. Vocês vão passar, não precisa passar uma linha reta aqui, eu tô passando para mostrar. Mas se vocês tiverem já a visão de chegar e passar, botar o pontinho aqui, ótimo. Se não tiver, passa essa linha reta aqui, pega o branquinho do olho e sobe e mantém ali para que vocês saibam, né? E o final, como eu disse, geralmente ele é marcado pelos fios, mas ele vai ser 20%, então ele sempre vai ser pouquinho. Eu não gosto de marcar o final, vocês já vão entender por quê. Porque ele vai depender do meu, ó, o final do ponto alto é interessante marcar também, tá, gente? O que vai depender, então? Da minha linha da base inferior. Então, olha só, a linha, ela é sempre reta, ó. Reta, gente, é sempre reto, olha só, a de cima, ela é sempre retinha também. Ela nunca, nunca, nunca vai ser dessa forma, ó. Como muita gente trabalha arredondada. Não, ela é retinha. Como se pegasse uma linha reta desse ponto e trouxesse para esse ponto, tá? E como eu vou saber a largura da sobrancelha que eu vou trabalhar? Vejam só. Essa é uma sobrancelha cheia de falhas, né? Então, o que eu vou ver aqui? Que a parte onde ela tem mais fiozinhos é aqui no ponto alto e aqui. Então, já consigo identificar que a largura dela é nessa parte aqui. Se ela tivesse a sobrancelha recuperada aqui, ó, essa iria ser a largura, porque tem pelinhos aqui e aqui. Então, a gente vê que tem uns pelinhos ralos aqui. Como muitas vezes vocês vão trabalhar com design reconstrutor, vocês vão deixar essa largura, porque a gente precisa que recupere esses fios aqui.
E se for com rena, vocês podem pintar essa região aqui. E se for com micro, melhor ainda, vocês vão preencher essa região com fios. Então, se for com micropigmentação, a gente já identificou a largura e a gente vai conseguir trabalhar com esse preenchimento aqui, tá? Para trazer a largura ideal novamente para essa sobrancelha. Então, vamos lá, olha só. Vai ser sempre uma linha retinha, tá? Então, sempre uma linha reta, nunca vai ser uma linha curvada. Vejam só, é como se eu fizesse isso e isso, ó. Duas linhas extremamente retinhas. Opa! Aqui, ó. Duas linhas extremamente retas, vejam isso. Ó, é exatamente isso que tem aqui. São linhas retas. Aí tá, chegamos no ponto alto na parte de baixo. O que vocês vão lembrar? Que esse ponto aqui, ele vai ser sempre mais baixo do que esse. O final da sobrancelha, ela é sempre mais elevada, como a gente já viu anteriormente, do que o ponto inicial. Então, eu sei, por exemplo, que eu não posso levar essa sobrancelha ali para baixo, ó. Eu tenho que manter ela elevada. Então, puxa um pouquinho embaixo, ó, não tem curvatura, ó, é como se fosse assim, fez a linha reta, ó, vai jogar um pouquinho assim, ó, não vai trazer para baixo, tá? E a parte de cima, vocês vão fazer mais arredondadinha, lembrem disso, ó, arredonda, ó. E aí, pode arrumar de baixo conforme arredondou a de cima, olha só. Nossa, mas como eu vou saber se o meu design tá correto? Vem aqui e analisa. Veja que o ponto inicial, ele tá mais baixo que o ponto alto, o ponto final tá mais alto que o ponto inicial, a largura segue a mesma até o ponto alto, ela não tem quina, está bem curvadinha. Prontinho, então quer dizer que tá certo. Você vai analisar tudo que eu disse que não poderia ser feito. Então, vocês vão trabalhar dessa maneira. Vocês vão pegar sobrancelhas que tem bastante pelinhos e sobrancelha que tem menos. Mas todos vão ser exercícios bons para vocês trabalharem a questão da percepção visual. Ó. Então, para iniciar, para quem tá iniciando, faz a marcação dos pontos. Ó, pega aqui, faz onde inicia a sobrancelha, onde seria o ponto alto no final do branquinho, ó. Coloca ele embaixo, mas lembra que ele vai ser a mesma largura daqui, né? Então, qualquer coisa não coloca, espera trazer essa linha pra cá, ó. No caso, vou subir um pouquinho aqui para não ficar tão falhado embaixo, ó. Ó. O final tá bem marcadinho ali, mas vocês podem encaixar em cima e embaixo de uma vez só, ó. Arredonda, pode vir assim, ó, rascunhando como eu tô fazendo, não precisa ser uma linha só. Olha só. Então, vocês vão trabalhar nesses desenhos aqui, volta nesse aqui onde eu expliquei tudo sobre os pontinhos, assistam bem e façam os exercícios, tá bom? Não deixem de fazer. Ficou dúvida sobre essa aula de hoje? Escreve aqui embaixo nos comentários para que eu possa tirar a dúvida na terça-feira que vem.